Olá, pessoal, boa noite. Essa nossa aula correspondente à sexta-feira, véspera de carnaval, como se fosse o carnaval, né? Então, como nós combinamos no primeiro dia de aula, essa aula ficará gravada e será como conteúdo dado e também terá os exercícios. Então, peço que todos assistam até o final, tem conteúdo importante para quem é da área. É uma disciplina bem técnica, mas como nós falamos no primeiro encontro sobre folha de pagamento, sobre os nossos, né, como é que é estruturada uma folha de pagamento. Então, o que eu vou passar um pouquinho agora, até para a gente nivelar todo mundo, porque eu sei que tem gente que não é da área, né, de departamento pessoal, conhece, mas não tem o domínio, ou de repente trabalha numa contabilidade e faz só um pedaço do que é o departamento pessoal. Então, eu vou deixar aqui gravado e vai ter bastante conteúdo, e esse material também está no Que Mágico, e eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouco de conceito do que acontece dentro do departamento pessoal, os cálculos, a forma de que a gente faz, para que vocês entendam a nossa outra aula que é sobre E-Social. O E-Social nada mais é do que algo aí que tem muito se falado. Hoje as empresas já estão se estruturadas, vamos dizer assim, mas ainda tem empresas que é aí do grupo 3 ainda para começar, né? Então, depois nós vamos entender o que é esse grupo 1, grupo 2, grupo 3, o que realmente é o E-Social. Mas antes disso, eu vou contar para vocês um pouquinho do que é feito hoje no departamento pessoal, né? Então, quando a gente contrata um funcionário, a gente tem lá o pagamento dele, o holerite, como nós já vimos na aula passada. Só que aí, depois que isso tudo é feito, a gente tem a parte de encargos sociais, a gente tem as obrigações acessórias, que a gente chama. Então, existem obrigações, né, que são mensais, existem obrigações que são diárias, agora com a E-Social, nós vamos entender depois, e existe aí as obrigações anuais. Então, como que é feito hoje, né, o que a gente tem aí de órgãos públicos que nós temos que fazer as nossas entregas? Então, a gente tem a Receita Federal é onde está atrelado o nosso CPF, é onde tem tudo que se diz nosso imposto de renda, né? Depois a gente tem um outro órgão público aí, que é a Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal, nós temos o nosso cadastro do PIS, a gente tem ali a nossa GFIP, a gente tem ali a nossa GRRF. Ai, professora, que difícil essas siglas, né? Pois é, GFIP e GRRF nada mais é do que o FGTS. FGTS é Fundo de Garantia. Todo funcionário, quando ele é contratado, a empresa recolhe, ela deposita em nome daquele funcionário 8% do pagamento dessa pessoa, está lá uma conta para nós, como funcionários, 8% lá depositado. E esse 8%, quando a empresa faz esse depósito para a Caixa Econômica, ela faz através da GFIP. E quando o funcionário é desligado, ele pode ir lá e retirar esse valor, né? Então, aí a empresa faz uma GRRF, que é uma guia para efeito de fundo de garantia, guia de recolhimento das rescisões, tá? Então, por isso que tem essas siglas, assim, nada mais é do que o fundo de garantia. Aí depois a gente tem a Previdência Social. A Previdência Social nada mais é do que o nosso INSS, a nossa Previdência, a nossa aposentadoria no dia de amanhã. Ah, professora, mas a aposentadoria está muito distante. Pois é, mas se você ficar afastado mais de 15 dias, né, do trabalho, o teu 16º, quem paga é a Previdência Social. Com base em quê? Nesses valores que ela arrecada das empresas e arrecada o nosso recolhimento. Então, é um valor que é descontado do nosso lerite, o INSS, e esse valor também tem a parte empresa, que nós vamos entender o que significa essa parte empresa. E aí depois tem o Ministério da Economia. O Ministério da Economia nada mais é do que próprias informações do funcionário. Então, são as informações do livro de registro, que hoje não existe mais, seria a ficha cadastral, seria os dados cadastrais dos funcionários, né? Seriam as informações contratuais e pessoais do funcionário, tá? Então, o Ministério da Economia absorve tudo isso. Então, o que acontece? Hoje em dia, a maioria fala assim, trabalhar em DP é fácil. Nossos gestores, nossos CEOs, os donos da empresa, os donos de contabilidade, eles acham que quem trabalha em departamento pessoal só aperta o botão e trabalha uma única vez no mês. E não é isso, né? Então, mas por que acontece isso? Porque a maioria dos profissionais só aperta um botão. E, na verdade,
Se nós somos esses profissionais de só apertar botão, com certeza a empresa ela está muito exposta a um risco trabalhista, tanto para uma reclamatória trabalhista, quanto para as multas junto aos órgãos fiscalizadores. Então, tem que tomar muito cuidado. E quando você trabalha no departamento pessoal, você é corresponsável daquilo que você está fazendo. Você é corresponsável daquelas informações, né? Então, o que eu digo para quem já estudou comigo, em aulas da graduação, em folha de pagamento, e aprendeu a fazer os cálculos de DP, né? Eu sempre disse, conheçam as regras de negócio. Se você conhecer a regra de negócio, você vai conseguir colocar isso na prática com qualquer software, né, de folha de pagamento ou trabalhar em qualquer contabilidade, tá? Então, não deixa de conferir o que há no sistema, faça lá na calculadora, tem que fazer esse processo, né? Então, existe aí alguns cálculos, né, e algumas regras, que é a legislação. O que é a legislação? Que consta na CLT. A CLT, ela diz que todo mundo tem que receber férias, né, que tem que receber 13º, que os salários são mensalistas, enfim, tem N regras lá na CLT. Mas existem muitas empresas que, além da CLT, existem os acordos ou as convenções coletivas. Na área de legislação trabalhista, né, vocês vão ver esses dois itens, o que é um e o que é o outro, mas são acordos sindicais, né, envolvendo o sindicato e o empregador, o patrão, e aí entram num acordo do que realmente vai ter de benefícios, o que vai ter a mais da CLT. Professora, por que existe isso? Por que existe isso? Primeiro, porque o sindicato, ele luta pela classe trabalhadora, e aí, além de ele lutar pela classe trabalhadora, aquela empresa, às vezes, por ela ter alguns benefícios a mais, algo a mais do que consta na CLT, ela pode ser um ponto de retenção dos funcionários, né? Ah, lá se eu fizer hora extra eu ganho 70%, mas aonde eu trabalho eu só ganho 50%, porque na CLT é o que fala. Só que lá tem um acordo e lá diz que são 70%, tá? Entenderam a diferença? Então, às vezes, o conhecer é eu conhecer o conceito do cálculo, exatamente entender como é que é aquilo. O que vai mudar é um percentual ou outro, ou uma regrinha ou outra que está lá no acordo ou na convenção coletiva. Eu trago para vocês um pouco de como que é o conceito de cálculo de hora extra, o que significa DSR sobre hora extra, né? Isso, na graduação, com certeza vocês já viram ou vocês já entenderam, e aqueles que não viram e não entenderam, é o momento de entender, para que a gente possa chegar lá no E-Social sabendo os impactos quando eu encaminho ou eu direciono algo para o governo errado, tá? Então, a hora trabalhadas, né, quando se fala em hora extra, eu não posso trabalhar mais do que 10 horas no dia. Então, por exemplo, né, a pessoa trabalha na empresa das 8 às 18 horas. Das 8 às 18 horas, tirando uma do almoço que não é computada para efeito de horas trabalhadas, então eu trabalho aí das 8 às 18, dão 10 horas. Eu tiro uma, eu trabalho 9 horas por dia. Se eu não posso trabalhar mais do que 10 horas ao dia, então significa que eu posso fazer uma única hora extra naquele dia, tá? Isso é regra, isso é CLT, e muitas empresas não se atentam nisso. E isso pode dar um passivo trabalhista, além de muitas multas. Então, conforme a CLT, o percentual a ser pago essa uma hora extra, por exemplo, é a 50%. Mas é como eu falei, os acordos coletivos podem colocar um percentual maior, né? E as horas extras, elas têm que estar convertidas para horas centesimais. Nossa, professora, que difícil isso. Pois é. O que acontece? Às vezes, a gente olha, né, no relógio de ponto, na minha época, era aqueles papéis, aqueles cartões de ponto cartonado, que você colocava no relógio de ponto, talvez muitos de vocês nem viram isso ainda, né, nunca nem se depararam aí com o relógio de ponto, de ir lá e picotar o cartão, que é o que a gente chamava. Hoje vocês vão lá com a biometria, com a digital, coloca lá no relógio, né, mas é a mesma coisa, a única coisa que traz, né, já o horário certinho, com as casas decimais, a hora bem exata. Quando não tinha isso, e mesmo tendo isso agora no relógio de biometria, vamos dizer que você teve um horário que você entrou às 7h49 e saiu às 19h34, né? Então, o seu horário era das 8 às 18, com uma hora de intervalo. Então, significa que das 18 horas
até as 19h34, você fez 1h34 de hora extra. E muitas vezes, o que a pessoa faz? Ela paga 1h34 de horas extras. Está errado. É aí que entra a questão do centesimal. Eu tenho que dividir isso por 60 para encontrar o quanto significa centesimal, o quanto isso é para a calculadora. Quando a gente fala em centesimal, é o cálculo que eu faço para uma calculadora. Se eu estou fazendo 34, eu estou fazendo 34 minutos. 34 minutos é diferente do que a hora centesimal, tá? É diferente quando eu transformo para pagamento. Então, eu tenho que pegar esses 34 e dividir por 60, que é o do minuto, e eu vou encontrar 0,57. Então, o que a pessoa tem que ganhar é 1h57, e não 1h34. Se você for ver de 57 para 34, a diferença é pequena. Mas coloca isso de 10 anos trabalhados, coloca isso de um horário diário, né? O quanto que você deixa de pagar para o funcionário, o quanto você deixa de recolher algo para o governo, e isso tem que ser visto. Normalmente, o software de ponto, ele já leva e já faz essa conversão. Mas é importante que vocês saibam como é isso. É como eu falei, você tem que conhecer a regra de negócio para ir conferir. Então, às vezes, você vê lá, você vai tirar uma relação do ponto, vai estar levando lá 1h57 para essa pessoa. E você vai falar, nossa, mas era 1h34, não é 57, o sistema está errado. E aí você vai fazer aquele alvoroço. E, na verdade, não é porque tem a conversão, né? Então, é importante a gente saber isso. E pode acontecer o contrário. A pessoa ter 1h34 e o relógio está levando 1h34. E aí, você conhecendo a regra, você fala, peraí, isso aí tem problema, a gente tem que arrumar, ok? E aí, quando a gente fala em hora extras e adicionais de periculosidade e insalubridade, né? Então, olha só, quando a gente fala em adicional de periculosidade e insalubridade, são adicionais que a pessoa está exposta ao perigo ou a uma área insalubre, né? Então, tem toda uma regra. A periculosidade são 30% sobre o salário, e a insalubridade é um percentual que, conforme o engenheiro do trabalho menciona que aquele departamento ele é insalubre, aí ele considera o percentual, se é grau mínimo, médio ou máximo, que são 10, 20 ou 40% do salário mínimo, tá? Então, como é que faz aí, o que eu estou dizendo aqui, isso é a hora extra do adicional de periculosidade e insalubridade. Quando as pessoas estão em hora extra, e elas trabalham nesses locais, elas também têm que ganhar sobre a hora extra, sobre esses adicionais, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas isso é bobagem, imagina que a pessoa vai ganhar. Mas espera aí, se ela ganha periculosidade por ela estar naquele local, e ela ganha 30% a mais do salário dela, se ela ficou 1 hora a mais, ela tem que ganhar a periculosidade, os 30% sobre aquela 1 hora a mais. Ela estava no perigo por 1 hora a mais, né? É a mesma coisa na insalubridade, tá? E aí, como é que faz esse cálculo? Aí, no slide de aula, que está lá no Que Mágico, tem os 3 passos, como que a gente faz. Então, a gente encontra uma base de cálculo para o salário hora, né? O salário hora pega o salário da pessoa e divido pela carga horária dela. Normalmente, são 220 se a pessoa é mensalista. Então, eu vou dividir, encontrei lá o salário hora. Se ele tem esse direito de salário, de adicional de salubridade e periculosidade, aí a base vai ser o quê? O meu salário mais a periculosidade, ou mais a insalubridade. Então, isso daí, como que vai ficar? Então, vamos dizer que eu ganho R$1.000 de salário. A minha periculosidade são 30% dos 1.000, então o meu salário passa a ser de R$1.300 para eu encontrar o meu cálculo de hora extra, tá? Quando eu estou falando isso, e se você olhar como é que se faz um cálculo de hora extra, é o salário base, né, da pessoa, eu vou dividir pela carga horária dela e multiplicar pelo percentual e a quantidade, né, acrescida. E aí, o que acontece? Eu vou ter que somar o salário mais a periculosidade ou a insalubridade. Aí eu encontro o salário hora, e aí sim eu vou encontrar esse salário hora multiplicando pelo percentual das horas extras, seja 50, 70, 100% se for num domingo, e aí multiplico pela quantidade de horas a mais que a pessoa ficou exposta, tá? Então, isso tudo, eu tenho que também pagar a hora extra em cima desses 2 valores, tá? Muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? As empresas acabam não pagando, e tá errado, tem que pagar, ok? Quando a gente fala em DSR, igual eu falei lá, a questão de DSR,
O DSR nada mais é do que o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado, ele é uma folga na semana que a pessoa tem direito, né? Então, normalmente, quem trabalha de segunda a sexta, na verdade, o trabalho não é de segunda a sexta, o trabalho seria de segunda a sábado. Só que a gente acaba trabalhando um pouquinho mais por dia, e aí a gente fecha a nossa carga horária, a gente fecha o nosso horário de trabalho de segunda a sexta. Então, o sábado é como se fosse um dia trabalhado, e o domingo é o nosso descanso. Esse sim é o nosso descanso semanal remunerado, né? Esse descanso remunerado, ele tem que ter 24 horas e tem que ser realizado a cada 7 dias. Então, o funcionário não pode folgar uma semana na segunda-feira e na outra semana na quinta-feira, por exemplo, tá? Porque não vai dar aí os 7 dias consecutivos, a não ser que tenha aquelas escalas de revezamento. Tem algumas empresas que têm essas escalas, mas nós não vamos entrar no mérito dessas escalas, porque isso iria uma aula ou duas só para falar de carga horária, só para falar aí de montar os horários, né? Mas é importante que vocês saibam que tem que ter esses 7 dias consecutivos trabalhados, né? A cada 7 dias, uma folga, né? E aí existem os feriados. Quando existem os feriados da semana, ele também é um descanso semanal remunerado, né? Porque eu não vou, se eu trabalho de segunda a sexta, e incluso o sábado, né? Nessa segunda a sexta, o meu descanso é o domingo. Se na quarta-feira foi um feriado, eu não vou ganhar mais por isso, a não ser que eu trabalhe nele. Mas se eu não trabalhar, então eu tenho direito a esse descanso semanal remunerado, tá? Existem muitas empresas que usam a sigla DSR, que é Descanso Semanal Remunerado, e existem algumas empresas que usam a sigla RSR, que é Repouso Semanal Remunerado. As duas formas estão corretas, cabe aí o que for definido, tá? Então, existe um outro cenário, que é o DSR, sobre hora extra, o DSR sobre salário. Como que é isso, né? Bom, nós entendemos que o DSR são os nossos domingos e os nossos feriados, né? Então, quando a gente fala assim, o funcionário trabalha, ele é mensalista, então ele recebe ele recebe mensalmente. Então, a remuneração do repouso dele, o domingo, o feriado que tenha, já está dentro da folha de pagamento. Se eu ganho R$ 1.000 por mês, o mês de fevereiro tem 28 dias, eu vou continuar ganhando R$ 1.000. O mês de janeiro tem 31 dias, eu vou continuar ganhando meus mesmos R$ 1.000, né? Então, os repousos, né, ou os dias faltantes, o mês que não tem 30 dias, eu recebo o mesmo valor. E se tem o mês 31 dias, eu também vou receber os 30 dias, tá? Agora, existe aqueles funcionários que são horistas. O próprio nome já diz, ele ganha por hora. Então, o repouso dele, né, é equivalente à sua jornada de trabalho. Então, como é que é feito, né, para entender se ele trabalha por hora? Lembre-se, o trabalhar 10 horas por dia, isso equivale tanto para um horista como para o mensalista. Então, a única diferença que tem de um horista para o mensalista é que ele trabalha por hora, e vamos dizer que ele trabalha de segunda a sexta. E aí, o que acontece? Ele não tem descanso semanal remunerado, porque não está embutido lá no salário dele, certo? Se ele trabalha, sei lá, 44 horas na semana, então ele vai ganhar as 44 horas na semana. Mas e o restante, né? Se a gente for ver, a gente acaba aí trabalhando essas 44 horas que a gente trabalha, mas eu tenho o meu sábado e o domingo já está lá, né? O sábado já está trabalhado nas 44, e o meu domingo também está ali, eu estou ganhando por ele. Agora, e aquele que não trabalha? Que conforme ele trabalha, ele ganha porque ele trabalha por hora. Aí, o que eu tenho que fazer no pagamento dessa pessoa? Ele vai receber lá horas trabalhadas no lerite dele, e depois embaixo vai ter DSR sobre essas horas trabalhadas. Eu vou fazer um cálculo, né? Esse cálculo está no slide de número 9, que está no Que Mágico, onde você diz, né, como é que faz esse cálculo. Então, o que eu pego? Eu pego todas essas horas normais realizadas no mês, né, eu coloco todos esses valores que deu, então, se ele ganha R$ 1,50 por hora, ou R$ 20 por hora, eu vou multiplicar pela quantidade de horas que efetivamente ele trabalhou. E aí, quando eu peguei esses valores, eu vou dividir esse resultado
pelo número de dias úteis, né? Eu incluo o sábado, porque o sábado é dia útil, tá? E aí eu vou multiplicar pelos números de domingos e feriados. E aí esse valor que dá, essas horas que deu ali, aí sim eu multiplico pelo valor da hora dele normal, se é R$1,50 ou R$20 que ele ganha na hora. E aí eu encontrei quanto representa do salário dele o domingo, tá? Isso está lá no slide. Eu sei que eu estou falando talvez um pouco rápido, não estou mostrando tela, nem o cálculo, mas se vocês pegarem os slides, né? E eu acredito que tem muitas pessoas na sala que já até conhecem todos esses cálculos, quem efetivamente trabalha em folha de pagamento. Por que eu estou falando sobre todos esses detalhes? Porque a gente vai entrar num momento de falar sobre e-social. E às vezes eu vou falar muito sobre essas questões de horas extras, diferenças salariais, e se você não tem a noção desses nomes ou desses cálculos, né, o e-social acaba sendo um bicho de sete cabeças. Então aí fica mais difícil para ser entendido, tá? Então por isso que eu estou aí colocando todas essas informações. Mas isso tudo está no material de vocês. E aí a gente tem, né, um exemplo no slide 9, está ali o conceito, no slide 10, né, eu mostro até o valor de hora extra, né, porque quando a pessoa está em hora extra, ela também ganha o DSR sobre as horas extras. Se algum de vocês fizeram hora extra em algum momento, se você vai abrir o teu Olerite, você vai ter lá uma rubrica, que é uma linha com escrito, né, horas extras. E aí embaixo você vai ter DSR sobre as horas extras, né? O que significa isso, esse DSR de hora extra? Significa que, se a sua semana, ela tem os seus 6 dias úteis, e você tem um domingo, então você tem que descansar 24 horas no domingo. Ok, você está descansando. Só que se você fizer uma hora extra na semana, o certo era você descansar 25 horas, mas o domingo não tem 25 horas, só tem 24. Então, o que a gente tem que fazer nesse detalhe aí? Por isso que é pago esse DSR sobre hora extra. É como se fosse pagar algo de um descanso do qual você não vai conseguir descansar, né, o teu corpo, a tua mente, mas você vai receber isso em dinheiro. E aí o pagamento, você soma todas as horas extras que você teve, você vai dividir pelos dias úteis que teve no mês e multiplica pelos números de dias não úteis, né? E aí você encontra esse valor, tá? Isso está lá no Que Mágico, tem essa fórmula. Isso daí é feito para o seu Olerite. E aí a mesma coisa que a gente tem, né? Isso são algumas continhas que eu passei para vocês entenderem um pouco sobre como se faz aí um pagamento, como é que a gente faz aí pagamento de hora extra, o que é o DSR, o adicional de periculosidade, né, que tem que pagar hora extra, e a gente ficaria aqui aulas e aulas, a gente fica praticamente um semestre inteiro, eu fico com o pessoal da graduação, explicando todos esses conceitos de cálculo e passo a passo, todo mundo aí desenvolve um Olerite no final, a gente fala sobre férias, a gente fala sobre 13º, mas não é o foco aqui, mas eu quis adiantar um pouco desses valores, porque eu sei que tem pessoas que talvez não conheçam, né, esses cálculos tão assim, profundamente. É claro que tem muito mais outros cálculos, mas esses são uma base deles, né. Quando a gente fala de cálculo de rescisão, é uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, poxa, um amigo meu foi demitido, e ele queria que eu falasse, né, que eu mostrasse para ele o que tem de rescisão, o que ele recebe de rescisão. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela, embora mesmo vocês não estando aqui presencial comigo, né, mas eu vou colocar aqui na tela. Existe uma tabela que, essa aqui, ela está desde 2019, mas vocês conseguem buscar essas outras, né, informações. Deixa eu ver se eu consigo colocar o slide aqui, que aí eu vou colocando, isso também está lá no Que Mágico, mas o que a gente tem aí de informação, né, quando eu falo de rescisão. Então, às vezes, a gente fala assim, olha, é a questão da rescisão, a gente tem aí a rescisão de um funcionário. E esse funcionário, eu preciso que ele vai ser mandado embora. O que ele vai receber?
E, às vezes, a gente fica assim, as pessoas, por a gente trabalhar, né, em departamento pessoal, as pessoas acham que a gente pode dar consultoria. Se você cobrar, ninguém vai querer mais perguntar nada para você, né? Mas muitas vezes a pessoa fala, você trabalha em RH, me arruma emprego. Você trabalha no DP? Confere meu holerite. Eu fui demitido, dá uma olhada para mim se está certo, né? Isso é normal. E aí cabe cada profissional, né, ajudar ou não a pessoa, enfim. Eu costumo sempre ajudar, eu tenho ex-alunos que me procuram para saber, né, sobre o pai, sobre a mãe, manda a rescisão para eu ver, manda os valores que recebeu para eu conferir, né? Eu não me importo, eu ajudo. Mas é claro, às vezes a gente não vai responder no tempo que a pessoa quer ou, né, imediatamente. Mas dá para a gente dar uma luz, às vezes o nosso conhecimento, a gente pode sim ajudar uma pessoa que às vezes precisa, né? E a gente não tem o porquê não fazer. Então, eu coloquei na tela aí, não sei se vocês estão vendo, vão olhar, né, pela tela, eu acredito que sim, mas se vocês não conseguirem, se na gravação, né, não ficar essa informação, é só vocês buscarem no caderno do Que é Mágico a tabela de verbas rescisórias, tá? O que consta nessa tabela de verbas rescisórias? É importante que vocês sempre estejam com a mais atualizada. Se vocês colocarem no Google, né, vai ter portal dos contábeis, dos administradores, que essas tabelas de verbas rescisórias estão sempre bem mais atualizadas, tá? Eu tenho uma de 2019, não mudou muito, mas eu só quis mostrar para vocês que qualquer um pode entender um pouco sobre rescisão de contrato de trabalho. Então, quem fez a graduação e aprendeu a fazer o cálculo do que é salário, do que é férias, do que é fundo de garantia, o que é 13º, então, se pegar essa tabela de verbas rescisórias, vamos dizer que você tem uma pessoa que foi dispensada sem justa causa, que é o mais comum, né, que as pessoas acabam aí sendo mandadas embora, né? Então, quando a gente fala, ela foi mandada embora por dispensa sem justa causa. Então, quando a gente fala isso, né, tá aqui, ó, rescisão por dispensa sem justa causa, menos de 1 ano e mais de 1 ano. Por que está assim separado, né? Se a gente for ver, não tem diferença, né? A única diferença que tem é nas férias vencidas. Mas como é de 2019, isso já não existe mais, tá? Então, quando a pessoa é dispensada sem justa causa, ela ganha a mesma coisa se ela tem mais ou menos de 1 ano. No passado, isso era separado, hoje não é mais. Então, o que a pessoa tem de direito, com menos ou mais de 1 ano, ela recebe tudo, tá? No passado, quem tinha menos de 1 ano não recebia as férias proporcionais aí, né? Só recebia as vencidas. Mas não é o caso, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, a gente vai pegar essa tabela, e aí eu vou olhar nessa tabela, o que eu quero mostrar é que existe essa tabela, ela em qualquer site você pode pegar, né? Sempre buscando uma mais atualizada. O que eu quis mostrar para vocês é que vocês têm o motivo da dispensa e o que você paga para essa pessoa. Então, se a pessoa tem direito a saldo de salário, se ela tem direito a aviso prévio, se ela tem 13º, se ela tem férias vencidas, e aí vai ter ali o sim ou não, né? Então, assim, essa tabela, você tem lá essas informações, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes as pessoas falam assim, eu não sei fazer um cálculo de rescisão, eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi em um curso que eu fiz. Eu devo fazer um curso só de departamento pessoal para rescisão? Se você conhece pagar todas essas verbas, se você conhece o que é um 13º, o que é férias, o que é férias vencidas, o que é férias proporcionais, o que é um terço de férias, é só você entender o que você tem que pagar para cada tipo, seja um pedido de demissão, seja uma dispensa sem justa causa, e aí você considera isso como a tua cola, né? Aí você vai olhar essa tabelinha e você vai ver o que a pessoa tem de direito ou não, e aí saindo fazer o cálculo. Professora, mas essa coisa de fazer cálculo na mão hoje é difícil, ninguém mais faz. Pois é, ninguém mais faz. Só que o sistema que você acabou de adquirir, que você comprou, que você fez, será que ele está fazendo corretamente? Então, é uma forma de você ver, através dessa tabela de verbas rescisórias, o que realmente você tem que pagar ou não, tá? Então, isso é importante vocês saberem
como que isso funciona, né? Como é que é essa tabela aí de verbas rescisórias. Eu coloquei um cálculo de rescisão, né? Então, vai existir ali no Que Mágico, tá numa planilha para vocês, como que a gente faz um cálculo, né? Então, tem a data de admissão da pessoa, a data de demissão da pessoa, né? E ali tem como é que eu chego ali naquele cálculo, tá? Eu acho importante vocês olharem esse cálculo, tragam as dúvidas para a próxima aula, se vocês tiverem alguma dúvida de como eu cheguei no valor, né? De como é que eu cheguei naquela, porque nós não vamos falar a fundo de cálculos de rescisão, né? Até porque a pós-graduação, ela é bem curta, eu tenho que falar outras coisas para vocês bem mais avançadas. Mas eu considerei aí um cálculo de rescisão para os alunos aí, mesmo aqueles que não lembram ou que não conheçam, para entender o processo. Então, olhem lá o cálculo, verifica se vocês têm dúvida, para que a gente possa depois conversar, tá bom? E eu tiro, ou particular, ou na própria aula mesmo, eu deixo uns minutos no final para a gente falar de cálculo de rescisão. Mas o que vocês têm que ter em mente existe uma tabela, né, que eu vou colocar lá no Que Mágico para vocês, o que é pago para cada tipo de rescisão. Então, isso facilita a vida de todos nós, né? Eu também não sei de cor. Às vezes, eu acabo não sabendo, né, o que realmente eu tenho que pagar numa situação de desligamento. Então, às vezes, o desligamento mais comum, a gente acaba decorando ali, a gente acaba fazendo, né, dia a dia. Mas, muitas vezes, você não vai conseguir fazer isso, porque é um tipo de uma rescisão diferente daquela que você está acostumado a fazer, tá? Bom, eu falei um pouco aí de cálculo, eu falei um pouco aí de rescisão, e agora eu vou chegar na questão aí de encargos sociais. Essa parte de encargos sociais, ela é muito delicada, ela é o que realmente é o coração aí de você fazer os seus pagamentos da empresa, né, responder pelos pagamentos da empresa de uma forma correta. E o que acontece? Se você não fizer o pagamento dos funcionários corretamente, aí pode até sair briga, né, ameaça de morte, né, aquelas coisas todas loucas, né, porque se você não pagar direito o salário dele, ele já vem logo lá te reclamar e já faz aquela coisa, se você pagou todo mundo errado, a pessoa já vai fazer greve, né, então já começa a fazer aquelas arruaças, enfim. Quando a gente fala nos encargos sociais, ninguém vê isso, né, isso fica totalmente atrás de tudo. Só que se a empresa for passar por uma licitação, se ela for participar de uma concorrência, se ela for tirar um certificado para ver se a empresa, se aquele CNPJ, ele está de acordo do que está tudo certinho, tudo que ele tem feito, está pagando certinho, tudo, né, naquele CNPJ da empresa, que é o que a gente chama de CND, Certidão Negativa de Débito. E se você não recolheu esses encargos sociais, aparece isso lá, dizendo, olha, você não recolheu, não pagou imposto de renda, você não pagou INSS, e aí imagina que chato, né, você ser pego ali de surpresa, a Receita Federal, né, batendo na porta da empresa, ou encaminhando um e-mail, ou encaminhando uma multa, dizendo que o departamento pessoal ou a contabilidade não fez o recolhimento. Então, os encargos sociais, eles são extremamente importantes, e é isso que faz a empresa, se ela for participar de uma concorrência, se ela for tirar alguma certificação, isso tudo é questionado, isso tudo é visto, né? Então, a importância de recolher isso corretamente, nos prazos direitinho, e recolher de forma correta. Então, quando a gente fala de encargos sociais, lá no começo da aula, eu coloquei que nós temos lá a Caixa Econômica, que a gente tem a Receita Federal, que a gente tem a Previdência, né? E aí isso tudo é onde eu faço esses recolhimentos. Então, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, o percentual que a empresa tem que pagar corresponde a 20%. Então, o que quer dizer isso, né? Se eu ganho R$1.000, 20% do meu salário, a empresa recolhe para o INSS. Então, a empresa tem que pagar para mim, como Andréia, os meus R$1.000. Tem um desconto meu do INSS, que é a tabela do INSS, eu coloquei um passo a passo no Que Mágico como complementar lá para vocês, toda a regrinha para vocês encontrarem o valor de desconto de INSS, desconto de imposto de renda,
eu vou passar muito rapidamente aqui, eu não vou entrar nesses detalhes do desconto do INSS, desconto de imposto de renda, mas eu coloquei um manualzinho, um passo a passo para vocês lá no QMágico. Esse passo a passo que eu coloquei é para você encontrar o INSS do funcionário, tá? O desconto que é realizado do nosso Lerite. Essa parte aqui que eu estou dizendo é a parte da empresa. Então, a empresa ela tem que recolher 20% para o INSS sobre o salário da pessoa. Se a pessoa fez hora extra, adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, é 20% da soma de tudo isso, tá? Assim como ela faz esses 20%, ela também faz 8% de fundo de garantia. Então, o fundo de garantia sobre o meu salário, o quilo que eu recebi no meu Lerite, a hora extra, adicional de periculosidade, esses 8%, eles estão lá, eles foram considerados, esses 8%, depositado na Caixa Econômica Federal. Então, veja, a empresa aqui, ela já teve um gasto comigo, como funcionária, de 28%. Então, ela não gastou só R$1.000 para pagar o meu salário. Além dos 1.000, ela tem mais 28% em cima desses 1.000. Isso se eu não fiz hora extra nem nada, só recebi R$1.000, ok? Então, o custo funcionário, ele é muito alto. Além desses 20%, aí eu tenho os encargos sociais de terceiros. O que significa esses terceiros? Os terceiros, o que eu costumo falar, são aquelas questões do S, que é o SESI, SENAI, SEBRAE, Salário Educação. Então, assim, como que um SESI funciona tão bem? Por que um SESC funciona tão bem? Porque as empresas, elas recolhem um percentual também para esses órgãos, tá? Então, o que acontece? A empresa, ela se enquadra em um FPAS. O que é isso? É um Fundo da Previdência de Assistência Social. Quando a empresa é aberta e dá aquele número de CNPJ, no cartão do CNPJ existe ali esse código, que é onde a empresa está enquadrada. Então, se a empresa ela é do comércio, ela participa para o SESC. Se ela é da indústria, ela participa do SESI, ok? Então, isso tudo vai depender do segmento da empresa, da forma que a empresa, o que ela presta de serviço, o que realmente ela fabrica, o que ela faz. A partir do momento que você tem essas identificação ali no cartão do CNPJ, aí você vai identificar. Então, se você é da indústria, você vai recolher para o SESI, você tem 1,5%. Aí você tem o SENAI, você tem o SEBRAE, que é tudo SI, tá vendo? É tudo da indústria. E você tem o salário educação. A soma desses percentuais dá 5,8%. Então, veja, você tem 20%, né, do INSS, depois você tem mais 8% de fundo de garantia, e depois você tem mais 5,8% para os terceiros. Isso tudo gera na sua folha de pagamento, você gera essas guias, e você encaminha essas guias para os órgãos, esses órgãos responsáveis, tá? Então, você vai pegar 1,5% da sua folha de pagamento lá e vai mandar para o SESI, 1% para o SENAI, e isso tem as guias todas separadas, e você vai encaminhar isso tudo para cada órgão. Então, veja, olha o quanto que a gente tem de percentual, olha o quanto que a gente tem de gasto com um funcionário. Então, às vezes a pessoa fala assim, para contratar um funcionário é só R$1.000. Não é só R$1.000. Tem R$1.000, mais os encargos sociais e fora os benefícios, porque os benefícios você também tem um custo muito alto. Então, por isso que a gente fala, quando você contrata um funcionário por R$1.000, o dobro dele é o custo empresa. É exatamente por causa disso, tá? São muitos encargos, infelizmente, que nós temos que aí cumprir com a legislação. E diante disso, a gente tem aí o FAP e o RAT. Nossa, professora, mas quanta sigla, eu não fazia nem ideia de metade delas. Pois é, esses percentuais de FAP e de RAT, né, eles são percentuais que eu também incluo dentro dos meus encargos sociais. O que acontece, né? O FAP, ele é um fator acidentário de prevenção. As empresas, em algum determinado momento, às vezes, tem algumas empresas que sim, tem outras que não se preocupam com acidente de trabalho. E aí, o que acontece? Esse FAP, né, e esse RAT, que é o seguro de acidente de trabalho, eles representam aí, se a empresa, ela está com um percentual muito acima,
Se ela teve afastamentos por acidente de trabalho, ela vai ter esse percentual mais elevado, tá? Então, esse percentual, ele vai de 1 a 3%. Então, pode ser que a empresa tenha 1% só, e pode ser que a empresa tenha 3%, porque o acidente de trabalho dela está muito grande. Então, ela tem que pagar mais. Isso no passado não existia. Por quê? Né? 2007, né, que começou aí um decreto que instituiu essa aplicação. Porque existiam algumas empresas que elas zelavam muito por acidente de trabalho, né? Às vezes a gente vai visitar alguma fábrica, alguma indústria, tem lá as plaquinhas, né? 0%, 0 dias sem acidente de trabalho, né? E é comemorado, exatamente por causa disso. Também tem, primeiro, pela questão saúde, né, do funcionário, questão do funcionário ali a empresa se preocupar com esses cuidados e ter os EPIs, né, os equipamentos de proteção, mas além disso, você também impacta nos recolhimentos. Então, quanto mais acidente de trabalho, afastamento por acidente de trabalho você tiver na empresa, esse seu percentual vai aumentar, então você paga mais encargos. Isso no passado, no decreto, até houve aí bastante discussão na época, foi mencionado que as empresas que não tinham tanto acidente de trabalho é porque ela prezava mais pela saúde, ela investia mais em equipamentos, então não fazia sentido ela recolher um percentual tão alto, né? Então eles criaram isso para que ficasse aí para algumas empresas que cuidam mais, que prezam mais por isso e têm os equipamentos, então se diminui um pouco o encargo, tá? Então, aqui tem um pouquinho aí, ó, quando a gente fala, né, de uma empresa, eu considerei aí no slide, existe aí um percentual de 37% que soma o quanto eu tenho que gastar com um funcionário. Então, imagina, aquele funcionário que ele está ali, ele ganha os seus R$ 1.000, eu não tenho um custo só de R$ 1.000 com ele, eu tenho de R$ 1.000 mais 37%, ou seja, mais R$ 370 só de encargos sociais que eu recolho em nome desse funcionário. Além disso, eu ainda tenho toda a parte de benefícios, às vezes o Vale Transporte eu desconto só 6%, o restante é a empresa quem paga, a assistência médica normalmente é a empresa quem paga, né, entre outros, às vezes vale alimentação, vale refeição, a refeição, fretado, tem N aí benefícios, né, às vezes o funcionário ele não enxerga isso, e acha que ele ganha muito pouco. Então, quem é da área de recrutamento e seleção, quem é da área que faz orçamento, né, da área de RH, essa parte é muito perigosa, porque às vezes você não inclui esses percentuais, você não inclui isso no orçamento do ano, e aí estoura toda a continha lá, né. É importante a gente falar algumas coisas aí, a questão de desconto de imposto de renda, desconto de INSS. Eu coloquei um manual para vocês, que está no Que Mágico, o desconto do INSS. O desconto do INSS funcionário, tá? Como que a gente chega, né, no valor de desconto de INSS sobre o meu salário, sobre aqui o meu olerite. Então, eu coloquei um passo a passo para vocês, tá lá no portal. Esse passo a passo, né, eu mostro ali a tabela. A tabela é uma tabela de INSS de março de 2020. Quando eu construí esse material, eu não estava ainda com a tabela atual, ela saiu recentemente, a gente tem uma nova tabela, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que conhecer o conceito. Se eu sei chegar no valor do desconto do INSS com a tabela que está no documento, é só eu substituir os valores dessa tabela e eu chego no desconto, ok? Eu tenho que entender como eu faço, como eu chego. Então, existe uma tabela. O INSS a gente fala que é um desconto progressivo, né? Então, vamos dizer que uma pessoa que ganha um salário de R$ 3.106,38. Se eu olhar na tabela, né, que ela tem 4 faixas para descontar, então quem ganha até 1.045 eu desconto uma alíquota, quem ganha de 1.045 até 2.089 é outra alíquota, e assim por diante. Então, esse valor de 3.000, ele está na terceira faixa. Então, eu teria que descontar aí 12%. Só que quando a gente fala que o desconto é progressivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar, primeiro, os 1.045, quanto significa da primeira faixa. Antes a gente aplicava o desconto de INSS, eu pegava os R$ 3.000 da pessoa,
olhava qual era a alíquota, multiplicava por 12% e estava feito. Aí depois veio uma determinação, aí uma legislação nova, e essa legislação, ela começou em 1 de março de 2020, tá? Vai fazer um ano, que foi comentado que seria progressivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu ganho 10 mil reais, eu tenho que fazer o meu desconto progressivo, ou seja, eu tenho que encontrar a primeira faixa do meu salário, quanto representa aquela alíquota, depois aí o restante, quanto desconta na segunda faixa, na terceira e assim por diante. Então, se eu chegar e ver que o meu valor de 1.045 é a primeira faixa, eu tenho que encontrar 1.045, 7,5%. Andréia, mas você ganha 2 mil. Então, eu tenho que pegar 1.045, 7,5%. 2 mil menos 1.045, sobrou ali R$ 1.000, R$ 900. Esses R$ 900, eu passo para a segunda faixa. É isso que quer dizer progressivo, tá? Eu desconto até um determinado limite, depois aí eu pego outro limite da outra faixa e assim sucessivamente. E aí eu vou descontando. E aí eu chego nos valores. Então, isso tudo está bem exemplificado no passo a passo, no documento que tem conceito desconto do INSS. Ali está o passo a passo para vocês, tá? Então, vai ter lá o valor da primeira faixa, o valor da segunda faixa, tudo direitinho, os valores, para chegar no valor de INSS do funcionário, né? Então, eu coloquei assim, ó, vamos exercitar juntos? E aí eu coloquei o salário de uma pessoa, como que a gente chega nesse valor? Então, vamos observar a tabela, vamos ver onde ela se enquadra, vamos ver o que eu tenho que descontar, se da primeira tabela, da primeira faixa eu desconto alguma coisa, se da segunda eu desconto, se na terceira eu desconto. E aí tem um exercício para ser feito ali. Esse exercício, ele já está respondido, vocês não vão precisar fazer, né? É para vocês olharem. Então, pega uma caneta, pega uma calculadora, quando vocês estiverem olhando esse passo a passo, e faz esse cálculo, né? Para que vocês realmente entendam como é que chega esse desconto do INSS, ok? Assim como tem o desconto do INSS, a gente também tem desconto de imposto de renda. E eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um passo a passo, tem a tabela, né? E aí a gente tem ali as questões do imposto de renda. A única questão do imposto de renda é que o imposto de renda a gente chama base bruta e base líquida. O que é isso? Quando a gente fala em base bruta, é tudo aquilo que eu recebo no meu holerite. E aí eu tenho o que eu posso deduzir para efeito de imposto de renda. Então, quando eu falo deduzir de imposto de renda, eu não sei se vocês, quando funcionários, entraram numa empresa, vocês tiveram ali uma declaração de dependentes para desconto no imposto de renda. É uma declaração onde traz o seu nome, sua matrícula, seu centro de custo, o local de trabalho, o nome da empresa, e aí tem ali os nomes dos seus dependentes. E quando a gente fala em dependentes, eu não posso colocar o meu pet, eu não posso colocar ali o meu gatinho, meu papagaio, né? São os dependentes que são considerados como dependentes legais. O que a Receita Federal determina para dependente para imposto de renda. Então, o que ela determina, né? Ela determina que o companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos, ou o seu esposo, que você é casado, sua esposa, e você tem um documento que comprove essa pessoa pode ser seu dependente de imposto de renda, tá? O filho ou enteado até 21 anos de idade, que você também tem essa comprovação. Ou esse filho até 21 anos de idade, ou com uma idade permanente, se ele tem uma incapacidade física, né? Se ele é um portador de uma de deficiência, ok? Se ele for, ele pode ser considerado, mesmo independente da idade dele, ele pode ser considerado como seu dependente. Caso contrário, é até 21 anos de idade. Porém, existe um adendo aí, um parênteses aí. Se o seu filho de 21 anos, entre 21 até 24 anos, ele não trabalha e ele está num colégio técnico de segundo grau, ou ele está fazendo faculdade, mas ele não trabalha, ele não tem renda, ele pode ser seu dependente para imposto de renda, tá? Nós vamos entender o porquê disso
o que acontece, né, eu colocando alguém como dependente para imposto de renda. Primeiro que tem que estar adequado desses critérios que eu estou falando para vocês, né, então pode ser um irmão, pode ser um neto, desde que não tenha um pai, e você é a pessoa judicialmente que cuida desse irmão, que cuida desse neto. E aí ele também pode ser, entra como se fosse o seu filho, aí na sua dependência de imposto de renda, tá? E aí esse termo, existe um formulário que ele é assinado pelo funcionário, você entrega isso para ele no momento da admissão dele, ou no momento que ele separou, vai mudar ali, não tem mais a dependência da esposa, ou de repente ele casou e vai incluir a esposa. Então, tudo isso você tem que fazer esse formulário, essa atualização desse formulário, porque isso é responsabilidade do funcionário, isso não é responsabilidade de empresa. É responsabilidade de empresa você mostrar para ele, você orientar para ele quem são os dependentes legais, tá? Que são esses que eu mencionei para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse cenário de desconto de imposto de renda, o desconto de imposto de renda, para eu chegar no valor de desconto de imposto de renda, o que eu faço? Eu somo o meu salário, minhas horas extras, meu adicional noturno, meu DSR sobre hora extra, minha periculosidade, eu vou somar tudo que eu recebi no mês. Daqueles valores que eu recebi no mês, né, eu chego naquele valor, e aí eu vou descontar desse valor, que é essa base bruta, aí eu vou descontar todos os meus dependentes. Então, existe um valor, né, que hoje ele equivale a R$ 189,59, que eu multiplico pelas quantidades de dependentes legais que eu tenho, e aí, para eu encontrar meu valor de imposto de renda, pode ser que meu desconto seja menor, porque aí eu começo a bater esses valores para chegar na minha base líquida de imposto de renda. O que eu posso abater para encontrar o meu valor de imposto de renda? O desconto do meu INSS no Lerite, os meus dependentes, a minha pensão alimentícia, se eu tiver, e a previdência privada, que existe uma modalidade, tem a VGBL, PGBL, tem algumas regras, existe uma dessas previdências privadas que você pode abater também do valor, e aí você encontra a base líquida. Essa base líquida, aí você vai na tabelinha, percorre a tabelinha, e aí você encontra o desconto de imposto de renda. Isso tudo que eu estou explicando, vocês vão falar, nossa, a professora está falando, eu não estou entendendo nada, né? Pegue o passo a passo, que vocês vão entender direitinho todos esses cálculos que eu estou falando para vocês. Eu estou explicando sobre isso, reforço de novo, eu sei que tem vários alunos que já conhecem, mas eu estou reforçando, porque depois a gente vai chegar no E-Social e o quanto isso faz de diferença, né? O quanto fazer isso corretamente faz toda uma diferença lá na frente, tá? E esses encargos sociais, quando a gente chega nesses valores, aí eu começo a preencher as minhas guias e encaminhar para os órgãos responsáveis, né? E o fundo de garantia também tem lá um passo a passo, né? Tá junto com o de imposto de renda, que é 8%, tá? Quando a gente fala em o que é salário, o que é hora extra, é o que a gente chama de incidências. Eu vou pagar uma verba, vou pagar uma nova rubrica para um funcionário, e eu vou pagar para ele alguma indenização, ou eu vou pagar uma ajuda de custo, ou eu vou pagar algo para aquele funcionário. Quando a gente fala isso, que a gente vai pagar alguma coisa, é importante que a gente veja se tem incidências ou não, tá? Eu vou colocar para vocês também no Que Mágico, uma tabela de incidências. E o que é isso? Então, por exemplo, eu tenho lá salário. Salário, ele faz incidência para INSS? Ele faz incidências para imposto de renda? O que significa isso? Significa que, se eu recebo salário, eu tenho que recolher o INSS, eu tenho que recolher o imposto de renda e eu tenho que recolher fundo de garantia. Esse recolher é o que é a incidência daquilo que eu estou pagando. Então, se eu for pagar hora extra, eu vou olhar nessa tabela e vou olhar lá horas extras. E aí tem lá INSS? Sim. Imposto de renda? Sim. Fundo de garantia? Sim. Ajuda de custo, INSS? Não. Imposto de renda? Não. Então se eu for pagar uma ajuda de custo, então eu não preciso colocar isso para fazer a minha continha na base, quando a professora fez o meu passo a passo, tá lá a base, eu não preciso fazer aquilo,
tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. O que, que é incidência, o que, que são essas verbas rescisórias, o que, que eu pago, o que eu não pago. Isso é muito importante para que vocês conseguem aí chegar nesses momentos aí de chegar num cálculo, de chegar para fazer a sua folha de pagamento. Eu acho que com base, né, nessas informações, com base nesses dados, todos vocês são capazes de conferir o holerite de vocês, serão capazes de entender, explicar, né, se vocês trabalham, eu sou uma analista, mas eu sou uma analista administrativa, e a folha de pagamento é feita lá pela contabilidade, eu só encaminho para eles algumas anotações, os documentos dos admitidos, encaminho alguma coisa assinada, é só isso que eu faço, né? Mas olha só, você tem capacidade, você vai ter aí propriedade de conferir o que realmente a contabilidade está fazendo. Eu já prestei consultoria numa empresa, onde a empresa, quem fazia todo esse pagamento, era a contabilidade. E aí eu fiz todo um treinamento para esse time, né, essa equipe. Quando entrou o E-Social em vigor, eles não estavam entendendo muito o que era esse E-Social, a contabilidade não tinha muito explicado para eles, e eles pediram para que eu fosse lá dar um treinamento, uma consultoria, para ver se eles estavam adequados ou não. E é o nosso tema, que a gente vai falar um pouco de E-Social na próxima aula, mas aí vai ser junto com vocês, né, não vou deixar a aula gravada, mas nós vamos estar participando ali, eu espero que vocês também interagem, porque é um tema que é muito comentado, né, foi muito comentado na época, hoje já tem empresas que já estão aí funcionando há mais de 2 anos, e fazendo as suas entregas em E-Social, e nós vamos entender o que é isso. Mas essa empresa de consultoria, eles estavam, assim, com receio, se eles estavam adequados, se não estavam, e eles me contrataram. Eu estive nessa consultoria, eu sugeri, na verdade, não que eu, né, fosse lá e fizesse uma auditoria, eu sugeri que eu desse um treinamento para a equipe de folha de pagamento, de todo o processo de que eles existiam, pedi para que eles encaminhassem até os acordos coletivos deles, e aí eu ia explicar para eles tudo que eles tinham ali, né, de folha de pagamento, e com base nisso, depois o que a gente ia fazer, né, o que a gente fez, na verdade. Isso foi uma proposta inicial, eles aceitaram e eu fui lá realizar. Eles fizeram aí uma contratação minha desse treinamento, e depois desse treinamento, eles trouxeram na prática, e foi a própria equipe que conferiu os olerites, que conferiu a folha de pagamento, que conferiu os encargos sociais, para ver se estava certo ou não estava certo. E aí acabou dessa consultoria, eles incluindo até outras coisas, porque viram o quanto foi importante eles entenderem o que eles realmente estavam, a contabilidade fazia. Então, eles identificaram algumas coisas que tinham alguns valores errados, né, e eu falei, olha, é importante entender isso com a contabilidade, agora vocês estão com conhecimento, e agora vocês têm propriedade para ir conversar com a contabilidade. Então, é importante, né, o quanto a gente tem que entender aquela regra. Então, às vezes, você fala, eu sou uma analista, contabilidade que faz, mas entenda, né, e até para você mesmo. O dia de amanhã, você também vai ser um gestor, mesmo que você não trabalhe na área, mas você é um gestor, né, o teu funcionário pode vir perguntar para você do holerite, olha, meu holerite está tudo errado. Aí você olha e fala, não está errado, olha, está certo, por causa disso, e você vai explicar. Então, eu acho que tem coisas aí, né, que o conhecimento nos traz mais propriedade, né, tanto para que nós conferimos os nossos olerites, nós conferimos as nossas coisas, e para quem trabalha na área, fazer extremamente o correto, tá? É isso. Então, esse material todo eu vou colocar lá. Essa aula, ela representa a nossa aula do dia 12, tá? Dia 12 é uma sexta-feira, que nós não estaremos em aula online, mas essa aula é a nossa aula do dia 12. O conteúdo, ele é bem, muito detalhezinhos, né, mas é o que eu falei, peguem o passo a passo, vocês têm esses detalhes todos nesse passo a passo. No dia 19 a gente se encontra, a gente vai falar sobre E-Social, e eu acredito que possa ter algumas dúvidas desse material que eu vou deixar para vocês,
e aí eu deixo alguns minutos da aula para a gente falar sobre algumas dúvidas que vocês têm, né? Então, anote, coloque aí o que vocês têm de dúvida e a gente vai falar sobre no dia 19. E é claro que quando a gente for falar de e-social, a gente vai falar algumas coisas, e pode ser que aí você leu esse material, olhou essa aula de hoje, e de repente lá na frente, no e-social, você vai se lembrar disso, e aí vocês perguntam novamente, tá? Eu deixarei no Que Mágico uma avaliação, não chamo de avaliação, né, na verdade, aí é para compor a nossa nota, igual a gente combinou desde o primeiro momento, nosso primeiro encontro, então, a cada aula, né, a gente tem aí 2 exercícios que eu deixo, que é um da aula e o outro como se fosse do EAD, tá? Eu vou dar um exercício para vocês, vai estar lá no caderno, aberto para vocês fazerem, entregarem aí até o dia 24, dia 24 não, até dia 17, que é sempre a quarta-feira da semana seguinte, para vocês terminarem o exercício. Então, eu vou colocar até antes, né, do dia 12, essa aula vai ser publicada antes, mas aí você tem todo esse período para estar fazendo o exercício, ok? Então, fica aqui o meu agradecimento, minha gratidão aí por vocês estarem, né, terem assistido, acredito que eu tenha passado aí o conhecimento. É claro que quando a gente fala em cálculo, nada melhor do que a gente estar ali fazendo com a calculadora, no lápis, né? Melhor ainda a gente pegar o nosso olerite, aí a gente calcular o nosso olerite, vamos relembrar, né, o cálculo. Quem teve essa aula na graduação, com certeza aí vocês conhecem sobre o tema, não é nada desconhecido para vocês, e se for desconhecido para alguém, eu acredito que eu consegui aí passar esses conhecimentos para vocês, ok? Tenham uma excelente noite, um excelente final de semana, para quem está assistindo durante o dia, né, um excelente dia, se cuidem, se protejam, o vírus ainda continua, né, e vamos nos cuidar, ok? Um grande abraço para vocês e até breve, se Deus quiser. Tchau.